Fala, seus desajustados! Está começando mais um Seminaristas. No vídeo anterior nós falamos sobre o conceito, a definição de teologia, o que é teologia. E nós explicamos que a teologia ela possui três partes principais: teologia bíblica, teologia sistemática e teologia pastoral. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos discorrer um pouco mais sobre o que é teologia bíblica. Bom, mas antes da gente falar sobre esse tema, eu quero pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com a galera do seu WhatsApp, das suas redes sociais, da galera da sua família, aí, dos seus amigos, e ative também o sininho aqui para receber as nossas notificações, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Bom, teologia bíblica. A teologia bíblica, ela se ocupa com a investigação da autorrevelação de Deus depositada em toda a Bíblia. E um dos galhos da teologia bíblica é a teologia exegética. Explica pra gente, Benael, o que é teologia exegética? Está começando então um novo quadro do nosso canal que é Momento de Definição. Exegese. Segundo o autor Uwe Wegner, no seu livro Exegese do Novo Testamento, exegese é, portanto, o trabalho de explicação e interpretação de um ou mais textos bíblicos. Essa interpretação é minuciosa, é uma explicação que procura fazer uso de vários recursos e instrumentos científicos para entender o texto das Sagradas Escrituras. A exegese distingue-se, portanto, das outras interpretações bíblicas pelo seu caráter científico. O pessoal fica falando que eu pareço o Thiago Abravanel desse jeito. Quando a gente usa o termo bíblica, teologia bíblica, a gente não está construindo um pensamento limitado, tipo como se teologia bíblica fosse a certa, né, a correta, a ortodoxa, melhor, e as demais fossem antibíblicas ou desviadas, né? O termo bíblica não considera essa teologia, esse ramo, como mais espiritual do que os outros, né? Como a gente comentou aí já no início do vídeo, que esse foco maior que ela tem, a preocupação maior dela é realmente mostrar como que Deus trabalha ao longo da Bíblia. Né? A proposta fundamental da teologia bíblica é construir uma teologia a partir das Escrituras, né? De um modo assim, digamos que indutivo, né? Sem depender dessas categorias que são definidas pela sistemática. No meu caso da sistemática, exatamente. Eu acredito que a abordagem hermenêutica, ou seja, o método de interpretação e aplicação da teologia bíblica, ele é descritivo e normativo. Exatamente. Para a gente entender um pouco mais, né, por exemplo, a teologia bíblica, ela traria algumas perguntas como a noção que nós temos hoje sobre anjos, né? Como que foi construída essa visão que a gente tem sobre anjos, né? Ela, no decorrer da história, teve mudança, não teve? A gente vai analisar isso como? No decorrer da história ou só analisar livro por livro? Né? Em outras palavras, ela vai falar sobre um determinado tema, mas no varejo, vamos dizer assim. Eu acho interessante entender assim, que a teologia bíblica ela mergulha dentro de um livro bíblico. Então, o que, por exemplo, o livro de João, qual é o contexto da comunidade joanina, o gênero literário do Evangelho, das cartas paulinas ou do Pentateuco, dos escritos proféticos, ela vai analisar o livro dentro do livro, né? O mundo que existe dentro de cada livro. Diferente da teologia sistemática, que vai ser algo mais geral, a teologia bíblica ela vai mergulhar dentro de um livro e trazer todos esses conceitos através dos seus recursos diversos, mas dentro desse mesmo livro. Exatamente. Uma outra questão, por exemplo, que a gente poderia falar era em relação à tradição oral, né? Que a gente ouve muitas pessoas falando sobre isso, né? Como que esses relatos e testemunhos eles atravessaram gerações antes de começarem a serem registrados por escrita. Exatamente. Né? É uma das discussões que nós vimos muito falar e estudarem também dentro da teologia bíblica. Além também da formação e utilização do cânon, né? Se você, eu tenho que utilizar apenas textos canônicos,
como fonte de pesquisa e os não canônicos? Como é que ficam essa questão aí? A gente tem que descartar, não servem para nada? Né? Entender que o cânon não é algo separado, não são partes desvinculadas umas das outras, né? Existe a medida do cânon do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, como do Novo Testamento, mas é um mesmo livro. A natureza de Deus ela se manifesta na comunidade, né, em toda a Bíblia, mas a teologia bíblica ela também entra, né, no pressuposto da individualidade de cada texto, de cada perícope, de cada livro, de cada conjunto literário. É muito interessante isso também. Mas então, Benaia, será que nós poderíamos analisar todas essas questões sem levar em conta a teologia sistemática? Olha, Lucas, eu acho que as duas se completam. Eu não acredito que a autorrevelação de Deus se restringe a apenas um texto bíblico, um livro bíblico, mas que ao longo de toda a Escritura ela se manifesta. É importante a gente valorizar a individualidade de cada texto, é importante, mas não limitar os nossos estudos apenas à individualidade. Entender também que todos os textos bíblicos estão de alguma forma interligados, conectados, e é necessário que a gente possa organizá-los para... Mas esse assunto fica para o próximo vídeo. Isso aí. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima.